Você já ouviu aquele papo de o mundo é grande e está aí para ser explorado? Bom, nem sempre é assim. Por mais que a gente tenha avião, internet e até viagem espacial, ainda existem lugares completamente fechados para nós, pobres mortais. Sabe aqueles cantos cercados de mistérios, teorias da conspiração ou, em alguns casos, perigo real e iminente? Pois é. Há destinos no mapa onde a única forma de entrar é com um crachá ultra-secreto, convite governamental ou simplesmente assumindo um risco de vida absurdo. São pontos proibidos, guardados a 7 chaves, seja pelo governo, pela natureza ou até pelos próprios habitantes. Quer saber que lugares são esses? Então, fique com a gente, porque essa lista vai de macacos mortais a bases alienígenas, passando por cofres subterrâneos e ilhas que ninguém ousa pisar. Hoje, o Belo Mundo te leva para conhecer alguns dos lugares mais proibidos e perigosos do planeta. Número 1. Ilha das Cobras. Se tem um lugar que merece o título de território proibido, esse lugar é a Ilha da Queimada Grande, mais conhecida como Ilha das Cobras do Brasil. Localizada a cerca de 35 quilômetros do litoral de São Paulo, essa ilha é um verdadeiro pesadelo para qualquer um que tenha medo de serpentes. O motivo? Uma quantidade surreal de cobras espalhadas por toda parte. E não estamos falando de qualquer cobra, mas da jararaca ilhoa, uma das serpentes mais venenosas do mundo. Só para você ter noção, em algumas regiões da ilha, estima-se que haja uma cobra por metro quadrado. Ou seja, mesmo se você quisesse turistar, é bom pensar 2, 3, 10 vezes. A Marinha do Brasil chegou a proibir desembarques não autorizados, e a única galera que coloca o pé por lá são pesquisadores que estudam as serpentes, acompanhados de equipamentos de segurança e, em algumas ocasiões, até médicos de prontidão. Já pensou? Se já dá arrepio pensar em cobra no jardim, imagine um local infestado delas. O curioso é que muita gente fica em choque achando que a ilha é um pedaço do inferno na Terra. Mas, do ponto de vista científico, o lugar é um paraíso de biodiversidade e pesquisas. As serpentes da região têm características únicas, adaptadas à vida insular. E, como elas não têm predadores naturais por ali, se multiplicaram sem cerimônia. E claro, o local também tem suas lendas. Dizem que no passado, um faroleiro e sua família foram atacados pelas cobras, e ninguém mais quis viver lá depois disso. Verdade ou exagero? Nunca saberemos ao certo. Mas uma coisa é certa: esse é um dos lugares mais inóspitos do planeta, e qualquer ideia de turismo radical pode se transformar em tragédia em questão de segundos. Quer mais cobra? A gente tem. Se você achou que só no Brasil existia uma Ilha da Cobra, prepare-se. A China também tem uma versão, e esse lugar fica na província de Liaoning, no nordeste da China. Tal como no caso brasileiro, a área é o habitat de uma espécie de cobra extremamente venenosa. A mais conhecida ali é a chamada Pit Viper da ilha, e a fama do lugar não é nada acolhedora. O acesso ao local é severamente restrito pelo governo chinês, tanto para proteger os visitantes de ataques, quanto para preservar as cobras, que, ironicamente, estão ameaçadas de extinção. Isso mesmo, por mais que pareça estranho, o perigo real ali não são os humanos, mas sim a própria sobrevivência das serpentes. Quer ver mais detalhes sobre esses 2 lugares mortais? Fizemos um vídeo completo sobre o assunto aqui no Belo Mundo. Se ainda não assistiu, fica a dica. Ilha das Cobras. É possível sair com vida do lugar mais perigoso do mundo? Número 2. Ilha dos Macacos Mortais. Morgan Island, Estados Unidos. Se você achava que as cobras já eram motivo suficiente para manter distância, espere até conhecer Morgan Island, na Carolina do Sul. Diferente da Ilha das Cobras, o problema aqui não são répteis venenosos, mas macacos infectados com um vírus mortal. Conhecida como Ilha dos Macacos Mortais, esse pedaço isolado de terra abriga milhares de macacos rhesus, que vivem ali sem contato com seres humanos. Mas não se engane,
Eles não estão ali por acaso. Todos carregam uma ameaça invisível, o vírus da herpes B. A história desse lugar bizarro começou na década de 70, quando uma onda de herpes B atingiu a população de macacos do Centro de Pesquisa de Primatas do Caribe, em Porto Rico. Para evitar um desastre biológico maior, centenas desses primatas foram transferidos para essa ilha desabitada na costa dos Estados Unidos, e desde então se multiplicaram livremente. O detalhe preocupante é que, enquanto o vírus é relativamente inofensivo para os macacos, para os humanos, ele pode ser letal. Se não tratado a tempo, pode causar inflamações graves no sistema nervoso, levando à morte. Por esse motivo, Morgan Island é um território proibido. Nenhum turista pode pisar lá. O acesso é limitado apenas a cientistas e pesquisadores, e mesmo assim, com protocolos de segurança extremos. Os poucos que entram precisam usar roupas de proteção, passar por exames médicos e evitar qualquer contato direto com os primatas. Número 3. Medjugorje, Rússia. Chega de animais perigosos, agora vamos falar de algo ainda mais intrigante: segredos militares e paranoia governamental. E poucos lugares no mundo carregam tanto mistério quanto Medjugorje, uma cidade russa escondida nos Montes Urais. Oficialmente é um local fechado, o que significa que ninguém entra sem permissão do governo. O motivo ninguém sabe ao certo, mas as teorias são muitas. Alguns dizem que Medjugorje abriga um gigantesco complexo militar subterrâneo, operado diretamente pelo Ministério da Defesa da Rússia. Especula-se que ali existam silos de mísseis nucleares prontos para um contra-ataque relâmpago. Outros acreditam que o local serve como bunker para a elite russa em caso de apocalipse, com estoques de suprimentos, energia própria e até sistemas de ventilação para sobreviver a qualquer desastre global. E qual a explicação oficial? O governo russo já declarou que ali só existem projetos de mineração e conservação ambiental. Pois é, claro, porque uma cidade cercada por militares e fortemente vigiada é super comum para proteger árvores e pedras. Seja como for, Medjugorje é inacessível para o cidadão comum. Você não pode simplesmente pegar um trem, comprar uma passagem e ir até lá. A entrada da cidade é guardada por forças militares, estradas são bloqueadas e os poucos moradores precisam de permissões especiais para circular. Aliás, não é novidade para a Rússia ter cidades secretas. Durante a União Soviética, várias localidades foram mantidas fora dos mapas oficiais. Mas o diferencial de Medjugorje é que ela continua ativa até hoje. Tente perguntar a um russo sobre o local e veja se ele responde ou apenas muda de assunto. Número 4. O metrô secreto de Moscou. Ainda falando de mistérios russos, vamos descer ao subsolo, bem fundo mesmo. Dizem que Moscou tem um segundo metrô, um sistema paralelo de túneis que liga o Kremlin, bases militares secretas, instalações do FSB, Serviço de Segurança Federal e bunkers subterrâneos. Chamado de Metrô 2 ou simplesmente D6, esse suposto transporte oculto teria sido construído ainda na época de Stalin, como um sistema de fuga para a alta cúpula do governo. E se você está pensando, ok, mas isso foi na Guerra Fria, né? Já deve estar abandonado, talvez seja melhor repensar. Relatos indicam que esse metrô secreto ainda está em funcionamento. Há boatos de que ele chega a 300 metros de profundidade, muito abaixo das linhas normais do metrô de Moscou, que já são conhecidas por serem extremamente fundas. O governo russo nega completamente a existência desse sistema. Mas, vez ou outra, aparecem histórias de operários que afirmam ter trabalhado nessas obras secretas, ou de documentos que sugerem a existência dos túneis. Seja como for, não adianta tentar achar uma estação do metrô 2. Não há mapas, nenhuma entrada visível ao público, e qualquer tentativa de exploração seria barrada imediatamente por agentes de segurança. Os mais paranoicos acreditam que esse sistema subterrâneo pode ser a última linha de defesa da Rússia em caso de guerra nuclear, servindo como rota de fuga para as autoridades chegarem a bunkers altamente protegidos.
real ou não. Ninguém além dos figurões do Kremlin pode confirmar. Mas se tem uma coisa que todo esse mistério prova, é que quando o assunto é esconder coisas, a Rússia sabe como ninguém fazer isso direito. Número 5. Área 51 e Mount Weather, Estados Unidos. Se o assunto é lugares secretos, não tem como ignorar a Área 51. Localizada no meio do deserto de Nevada, essa base da Força Aérea dos Estados Unidos sempre esteve cercada por teorias. O governo diz que é apenas um centro de testes militares ultra-secreto. Mas, para os fãs de conspiração, a história é outra. Naves alienígenas, engenharia reversa de tecnologia extraterrestre e experimentos ultratecnológicos são apenas algumas das hipóteses. A base era tão secreta que, por décadas, o governo nem admitia sua existência. Só depois de muitos vazamentos e especulações é que veio a confirmação oficial, mas com uma explicação sem graça. Testes de aviões espiões e armamentos. Seja como for, tentar se aproximar não é uma boa ideia. O local é vigiado por sensores, câmeras e patrulhas militares. Quem ultrapassar o limite pode ser detido, multado e processado. Em outras palavras, os segredos do governo seguem bem guardados. Número 6. Mount Weather, Estados Unidos. Agora, se a Área 51 faz barulho nas teorias, existe um outro lugar ainda mais discreto e igualmente assustador: Mount Weather. Esse complexo subterrâneo, escondido na Virgínia, é um centro de emergência do governo dos Estados Unidos. Em caso de desastre natural, guerra nuclear ou qualquer catástrofe de nível nacional, é para lá que os figurões da política americana correm. O mais bizarro? Ninguém sabia da existência desse bunker até 1974, quando um avião caiu perto do local e jornalistas começaram a levantar perguntas. Antes disso, Mount Weather era um segredo absoluto. Tentar se aproximar é impensável. O local é protegido por guardas fortemente armados, muros altos e cercas afiadas. Sem autorização, nem pense em pisar por lá. Aliás, nem tente perguntar muito, porque esse é o tipo de segredo que o governo prefere que a gente esqueça. Número 7. Vale do Javari, Brasil. Agora vamos sair dos bunkers secretos e desertos vigiados para um dos lugares mais inacessíveis e perigosos do planeta. E para isso, voltaremos ao Brasil para conhecer o Vale do Javari. Localizado no extremo oeste da Amazônia, é uma das maiores terras indígenas do país e abriga diversas tribos que vivem isoladas da civilização moderna. Mas não pense que é proibido entrar ali por causa de um segredo de Estado ou de armas escondidas. O motivo é outro: preservação e sobrevivência. Muitas das tribos que vivem nesse lugar nunca tiveram contato com o mundo exterior, e a presença de forasteiros pode trazer um risco mortal. Simples doenças como gripe, sarampo ou catapora, que para nós são banais, podem dizimar populações inteiras que não têm imunidade contra esses vírus. Turista curioso não entra de jeito nenhum, e quem tenta burlar as regras pode acabar trazendo tragédias sanitárias ou mesmo desencadeando conflitos. Ou seja, vale respeitar. Número 8. Fort Knox, Estados Unidos. Se existe um sinônimo de segurança máxima, é Fort Knox. Você já deve ter ouvido em filmes e séries alguém dizendo que algo é mais protegido que Fort Knox, e não é exagero. Localizado no Kentucky, esse complexo guarda boa parte das reservas de ouro dos Estados Unidos e, segundo rumores, também esconde artefatos históricos e documentos altamente secretos. Mas será que tudo isso é verdade? Bom, ninguém sabe ao certo porque ninguém entra ali sem autorização. Nem mesmo o presidente dos Estados Unidos pode simplesmente passear por lá. O cofre tem paredes de granito reforçadas com aço, cercas elétricas, sensores de movimento, guardas fortemente armados e um nível de segurança que beira o absurdo. E claro, onde há mistério, surgem teorias.
Alguns acreditam que o local não guarda apenas ouro, mas também relíquias históricas, como manuscritos secretos e até a Bíblia de Gutenberg. Outros dizem que o ouro já foi retirado de lá faz tempo e que Fort Knox é só uma fachada para manter as pessoas distraídas. A verdade? Bom, só quem tem passe livre sabe. Mas uma coisa é certa: se existe um lugar onde ninguém vai conseguir invadir e sair ileso, esse lugar é Fort Knox. Número 9. Ilha Sentinela do Norte, Índia. Nada de obras governamentais ou cofres de ouro desta vez. A Ilha Sentinela do Norte é proibida pela mais pura questão de sobrevivência, tanto da tribo local quanto dos eventuais visitantes. Localizada na Baía de Bengala, essa ilha é lar dos sentineleses, um povo que vive isolado do resto do mundo há literalmente milhares de anos. Eles rejeitam qualquer tentativa de contato e defendem seu território com arcos e flechas, sem a menor cerimônia. O governo indiano que administra o arquipélago decidiu proibir a aproximação de estranhos a menos de alguns quilômetros da ilha. Primeiro, para evitar que os sentineleses sejam dizimados por doenças comuns para nós. Segundo, para proteger quem tenta se aproximar, já que os nativos são extremamente hostis. E olha que hostil não é exagero. Qualquer barquinho que encoste por lá costuma sair a flechada ou pior, nem sair. A ilha ganhou manchetes mundiais em 2018, quando um missionário americano tentou entrar escondido para evangelizar o povo e acabou morto. Número 10. Arquivo Secreto do Vaticano, Cidade do Vaticano. Saindo das florestas intocadas e indo direto para o coração da Igreja Católica, chegamos ao Arquivo Secreto do Vaticano, que na verdade agora é chamado de Arquivo Apostólico do Vaticano. Esse lugar abriga documentos históricos da Igreja, cartas papais e tratados que, segundo teorias, podem mudar completamente nossa visão sobre o passado. E por que tanto mistério? Bom, a Igreja afirma que não é segredo, apenas restrição. Pesquisadores podem até ter acesso a alguns documentos, mas o processo é rigoroso. Primeiro, você precisa ter credenciais específicas. Depois, deve solicitar a análise de um documento específico, e mesmo assim, só poderá consultar aquilo que não estiver na lista de escritos proibidos. A questão é, o que mais pode estar guardado lá? Teorias sugerem que o Vaticano esconde manuscritos sobre contato extraterrestre, textos que contestam dogmas religiosos e até documentos que revelariam eventos jamais divulgados da história da humanidade. A Igreja, obviamente, nega tudo. O fato é que a maioria das pessoas jamais saberá o que realmente está trancado ali dentro. Se você sonha em descobrir por conta própria, esqueça. Sem um cargo altíssimo na hierarquia eclesiástica, isso nunca vai acontecer. Número 11. Túmulo do Imperador. Qin, China. Hora de voltar para a China, mas agora para o passado bem distante. O túmulo do imperador Qin Shi Huang, aquele mesmo do famoso exército de terracota, é um dos sítios arqueológicos mais incríveis do mundo, e ao mesmo tempo, um dos mais inacessíveis. Você pode até visitar o complexo onde estão expostas as esculturas dos guerreiros de terracota, mas o mausoléu do imperador continua selado desde o ano 210 a.C. E por quê? Alguns dizem que o governo chinês não quer correr o risco de danificar algo tão precioso. Outros acreditam que há gases e substâncias químicas que poderiam destruir as peças caso o túmulo fosse aberto de forma errada. Há também aqueles que falam em maldição. A única certeza é que ninguém toca nesse túmulo enquanto não houver tecnologia para garantir sua preservação completa. E faz sentido. O exército de terracota, descoberto em 1974, já exigiu um trabalho imenso dos arqueólogos. Agora imagine o que pode estar escondido dentro do mausoléu principal. Seja lá o que for, continua guardado há mais de 2.000 anos, e vai continuar assim por um bom tempo. Número 12. Cofre Global de Sementes de Svalbard, Noruega.
Para fechar essa lista, um local que não tem a ver com segredos militares, tribos isoladas ou ouro escondido, mas que ainda assim é um dos lugares mais inacessíveis do planeta. O Cofre Global de Sementes de Svalbard, também conhecido como Doomsday Vault. Localizado no Ártico norueguês, este cofre foi construído para proteger a biodiversidade agrícola do planeta. Dentro dele, estão armazenadas milhares de amostras de sementes de todo o mundo, uma reserva essencial para o caso de desastres naturais, guerras ou crises globais. A estrutura foi planejada para suportar terremotos, mudanças climáticas e até explosões. Mas, por isso mesmo, não é um local aberto para visitação. Apenas cientistas e representantes de bancos de sementes podem entrar e o acesso é altamente restrito. Se um dia der tudo errado, pelo menos sabemos que o cofre de Svalbard pode ser nossa última esperança para reconstruir a agricultura mundial. Até lá, ele permanece intocado e inacessível para qualquer um que não tenha um crachá muito especial. E aí, o que achou desses lugares que parecem ter saído de um livro de ficção, mas são bem reais? Queremos saber sua opinião. O que mais te impressionou? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos continuar essa conversa. Se curtiu esse conteúdo, já sabe. Deixa o like, se inscreve aqui no Belo Mundo e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por estar com a gente até o final. Nos vemos na próxima jornada. Até lá.